Mais um vídeo, mais um episódio dessa série que vocês tanto querem e tanto me pedem aqui nos comentários, avaliando a carteira dos inscritos e atendendo o pedido de vocês. Vamos para mais um episódio, uma série que eu abro a carteira de vocês e dou minha opinião sobre ela. Lembrando que é apenas a minha opinião, a minha visão sobre ela. Não tem certo ou errado aqui em questão de investimento. Cada um tem sua estratégia e o seu objetivo. E a carteira do episódio de hoje tá muito interessante porque é uma pessoa que tá começando a investir agora, começou recentemente e já tá com uma carteira consolidada. Então você aí que tá começando agora e fica na dúvida se tá ou não no caminho certo, esse vídeo aqui vai ser extremamente importante para você, porque você vai ver que mesmo no início dá sim para montar uma carteira sólida e de acordo com o seu objetivo. Fala meus amigos, eu sou o Felipe do canal Flip Invest, esse canal que veio para a salvação da sua vida financeira. E bom, mais um episódio aqui avaliando a carteira dos inscritos e sem enrolação como todos os vídeos. Indo aqui para a tela, a gente consegue ver que a gente vai avaliar a carteira do inscrito Luiz. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é entender um pouco do objetivo dele, entender quanto que ele aporta. E para isso que a gente tem o nosso formulário, que a gente deixa aqui na descrição. Como eu disse no começo do vídeo, essa é uma carteira iniciante que tem aí o tempo investido de 3 a 6 meses. Então, faz pouco tempo que ele está investindo. E ele tem 18 anos, ou seja, um rapaz novo que tá começando cedo, tá indo no caminho certo. E o melhor dia para você investir foi ontem e depois de ontem é hoje. Então o cara começou cedo e isso é muito importante. O valor que ele aporta aí mensal, ele colocou que aqui de 600 a R$1.000, ou seja, ele aporta uma boa quantia. E ele trabalha como CLT, assim como nós, assim como eu, assim como muitos de vocês aí que comentam aqui embaixo. Então ele trabalha aqui no supermercado e não faz renda extra, tá? O objetivo da carteira dele é dividendos e ele colocou aqui uma observação que o foco dele é aumentar a quantidade de ações. Agora indo pro ouro, vamos ver a carteira dele aqui. Mas antes de tudo, eu tenho que te pedir para você apoiar esse canal se inscrevendo totalmente de graça, tá? Se inscrevendo e deixando o like. Simples, não cai a mão, 2 cliques você já apoia esse canal que tá aqui para ajudar vocês. Agora voltando, aqui na carteira dele, de saldo que ele tem investido, o total é R$ 5.298. Então tem uma quantia pequena, né? Comparando com o mercado todo, mas é uma quantia já boa, uma quantia alta, R$5.000. E a variação dele tá negativa. Mas como assim? Eu falei que a carteira dele tava boa, como que tá negativa? Agora não tá batendo as coisas. Mas calma lá, vamos entender mais. Rentabilidade dele tá 2%, é uma carteira recente, não vai ter uma rentabilidade alta agora. Rentabilidade a gente consegue com o tempo, acima de 1 ano, que vai ter uma rentabilidade certinha aqui, né? E se a gente colocar aqui o gráfico de evolução do patrimônio desde o início, a gente consegue ter a certeza que ele começou aqui em abril de 2025, com R$171. Então, para quem fala aí que investimento é para rico, somente para rico, tá totalmente enganado. Aqui ele começou com R$171. E olha, dá para começar com menos que isso. Hoje em dia você consegue investir em imóvel, um dos investimentos mais sólidos aí, por menos de R$10, às vezes R$8, R$7. Sim, você já consegue investir. Então esse foi o primeiro aporte dele e ele veio fazendo bons aportes. Ó, agora já pulou para R$1.582. Aqui já pulou para o mês de junho para R$3.000. Então ele faz bons aportes, aportes altos. Eu não sei se é um aporte que ele faz todos os meses, que vai ser recorrente esse valor, ou se, por exemplo, ele tinha um dinheiro ali guardado e aí tá aportando aos poucos, sabe? Mas é muito importante aportar todos os meses. E na carteira dele tá dividida da seguinte forma: 31% de ações, 68% de fundos imobiliários e menos de 1% em cripto. Aqui do lado a gente vê a meta que ele quer ter, né? Então ele quer ter 25% de ações, 25% de fundos imobiliários, 0% de criptomoedas, né?
não quer ter criptomoedas, 25% de ETFs que ele ainda não tem e 20%, 25% de tesouro direto. Bom, se isso estiver atualizado, é essa porcentagem que ele quer. E olha, para quem está começando, a única coisa que eu posso falar aqui é só para ele equilibrar aqui, que eu acho que vai ser uma boa para ele, e ele já tem consciência disso, é equilibrar aqui ações e fundos imobiliários. Deixando aí 50%, se ele quer deixar só esses dois ativos, esses dois tipos de investimento, deixa aí 50%. Mas para mim seria muito interessante ele adicionar uma renda fixa aqui. A renda fixa nos últimos tempos está rendendo extremamente bem, 15% está rendendo atualmente. Então é uma parte, né, uma fatia da pizza aí nos investimentos aqui que ergue muito a carteira. Sem falar que é algo fixo, né? Algo que a gente já consegue prever mais. Mas agora vamos ver se ele investe em boas ações e em bons imóveis, em fundos imobiliários, né? Em ações ele tem apenas 4, uma boa quantidade para quem está começando. Aos poucos que ele for aumentando o patrimônio dele, ele pode sim aumentar a quantidade de ativos, mas 4 ativos é uma boa quantidade para ele focar aqui em aportes. É muito mais fácil, principalmente para ele que está começando agora, muito mais fácil acompanhar essas 4 ações, aportar nessas 4 ações, né? Dividir o aporte dele em 4 ações, do que se fosse 10, 15, que já não é uma quantidade muito boa, acima de 15, né? Aí já é para patrimônio maiores, mais de 500 mil, por exemplo. E ele investe no Banco do Brasil, no setor de financeiro, na CEMIG, né, parte elétrica, Banco do Brasil Seguridade e Petrobras, ou seja, de petróleo. E aí foi o que eu falei, não tenho o que falar, a carteira é extremamente boa, boas empresas. E um detalhe, ele comprou em um ótimo preço, olha o preço médio dele aqui. Banco do Brasil, ele tá com um preço médio de R$ 21, cara, tá muito baixo esse preço médio, tá maravilhoso. Embora ele esteja com uma variação negativa aqui em tudo, o preço médio dele em tudo, absolutamente em tudo, tá extremamente bem. CEMIG 10,80, tá tipo, CEMIG tá ali tranquilo, não tá na faixa, mas Banco do Brasil Seguridade R$ 35 é um ótimo preço. Petrobras R$ 32, né? R$ 31,94. Ótimo preço também. Eu que invisto há quase 2 anos, por exemplo, em Banco do Brasil eu tenho um preço médio de R$ 25, se eu não me engano. Ele está com 21. Banco do Brasil Seguridade, eu tenho 35. E eu comecei a investir há 2 anos atrás, quase 2 anos, né? E ele está começando agora e já está com um ótimo preço, entendeu? Então uma coisa que eu posso falar aqui é para você não se preocupar com essas questões de estar negativo, porque quem olha aqui tá quase menos 3% negativo, R$ 200 de desvalorização do patrimônio, vai balançar a cabeça, vai afetar o emocional, mas o que eu posso falar é para você se acalmar, porque investimento é para longo prazo. E cara, você tá com um ótimo preço médio, você realmente comprou boas ações e comprou em bons preços. E isso aqui no longo prazo você vai agradecer, realmente agradecer. Em fundos imobiliários ele tem 7 ativos, ainda é uma quantidade saudável, então não está exagerado. E todos também bons ativos, ele tem BTHF, GGR6, XPML, XPLG, GARI11, o MXRF11 e o RECR11. Todos os fundos imobiliários bons, realmente tem alguns aqui que estão desvalorizados, mas é o mercado, isso aí é para todo mundo. Muitas pessoas estão com os fundos imobiliários desvalorizados, eu inclusive estou com alguns também, e eu inclusive tenho alguns desses fundos imobiliários. Então eu também acho que são ótimos fundos imobiliários. Então, cara, muito boa essa carteira. E aí depois ele tem um pouquinho aqui em criptomoeda, que não chega a ser muita coisa, apenas R$ 33 e tá com uma variação positiva aí de 12%. Provavelmente ele comprou, para quem comprou recentemente, está num bom preço, né? Comprou até que barato para quem comprou recentemente. Eu, por exemplo, comprei há 1 ano e meio atrás e tô com 70% de variação, mas isso aqui, para quem comprou recentemente, está um ótimo preço, uma ótima variação, e é isso aí. E outra, apenas Bitcoin sem erro, fazendo arroz e feijão, o simples, bem feito que funciona, não precisa de outras
besteiras aqui, outras criptomoedas, sem apostas, cara. Bitcoin é certeiro. E com essa carteira aqui, ele tá tirando aí de proventos, ou seja, de dividendos aí, todos os meses está entrando na conta dele R$ 28, entrou aqui no último mês. É um ótimo dividendo para quem tá começando, já dá um ânimo aí, né? E eu tenho certeza que esse valor vai cada vez mais aumentar. Eu tenho certeza que quando você equilibrar mais a parte de ações, que você falou que queria fazer isso, essa variação aqui vai ficar positiva. É assim mesmo, você está começando agora. E cara, realmente eu tentei, mas não tem muito o que falar. Tá realmente uma carteira boa, sólida, que tem tudo para crescer extremamente bem. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser participar dessa série que vocês tanto me pedem, é só preencher aqui no formulário. Preenche lá, manda o link da sua carteira, lembrando que tem que deixar a sua carteira pública, que é para eu conseguir ver aqui na tela, né? E tem que estar inscrito no canal, eu consigo ver, né? Então já aproveita agora, desce aí embaixo, se inscreve e deixa o like. E é isso, o canal tá repleto de conteúdos, então vai maratonar aí o canal e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!